A gente sempre romantizou tudo. A gente romantizou o amor entre homens e mulheres, e também romantizamos o amor entre a mãe e o filho. Tanto é que a gente fala que é um amor puro, a gente usa até um termo, é amor incondicional. O que significa isso? Um amor sem condições, rigorosamente sem condições. Existem imensas demonstrações de amor. E a mãe, independente do que o filho faça, ela sempre vai amá-lo. E socialmente nos ensinaram assim, isso foi construído assim. Essa história de filho nunca foi uma coisa fácil para as mulheres. Em todas as épocas, em todos os lugares, sempre aconteciam e acontecem problemas em relação a isso. Os homens queriam ter filhos e as mulheres tinham que ter quantos filhos os homens quisessem. Elas não tinham o direito à escolha. Os homens queriam ter muitos filhos porque precisavam da mão de obra para ajudar no trabalho, para ajudar na lavoura, e isso era uma coisa muito complicada. E o homem, ele podia repudiar a mulher, ele podia devolver a mulher, e isso era um dos pretextos. Se a mulher não pudesse ter filho, era considerada a árvore seca. Muitas mulheres foram confinadas em conventos pelo fato de não poder ter filhos. No século XVII e século XVIII, hoje a gente sabe, mas foi uma época em que as mulheres não queriam ter filhos, não queriam ser mães. Tanto é, isso nas altas classes da aristocracia e também até as classes abaixo delas. As mulheres tinham os filhos e elas entregavam os filhos para as amas de leite. Amamentar era uma das coisas mais ridículas da época. E muitas vezes elas moravam fora do campo, mandavam as crianças para lá e as crianças iam morrendo. Para vocês terem uma ideia, em Paris, em 1780, nasceram 21 mil crianças. 20 mil crianças foram doadas para as amas de leite. E naquela época não tinha nem mamadeira. O que a gente sabe é que não existe essa história de amor materno. Como muita gente gosta de falar, que é aquele amor momentâneo, a criança nasce e já tem aquele amor incondicional. Não, o amor, como qualquer outro amor, ele é construído através da vivência. Aos poucos a gente vai amando. E isso eu converso muito com as minhas amigas que são mães. Eu trabalho com muitas mulheres, muitas professoras, mães de alunos, e isso é uma coisa que a gente comenta muito. Todo mundo romantiza, não, mas quando aquela coisinha nasce ali na mão, tu não sabe nem o que fazer. Então, é um processo de amor, mas isso é culpa socialmente do romantismo que criamos em cima disso. Já no século XIX, as coisas mudaram de figura. A mulher e o seu único prazer era ter filho, ser mãe e cuidar de filhos. Sexualidade, prazer sexual, o sexo passavam longe delas. E a gente veio vindo assim até os dias de hoje. Existe um problema gigantesco entre ser mãe e ser mulher. Mas, graças aos movimentos de lutas das mulheres e também das mães, aos movimentos de contracultura, aos movimentos ali da revolução sexual, a pílula anticoncepcional, esse foi um divisor de águas na vida das mulheres. Ali ela pôde escolher, querer ter ou não ter filhos. Mesmo com todo esse processo de luta, e eu digo revolucionário da mulher, ainda as mulheres são acusadas de egoísta por não querer ter filhos. Claro, existe muito. Antigamente existia mais, agora menos, mas existe muito a pressão social, a pressão da família, a pressão dos amigos, a pressão até mesmo do marido para aqueles que querem ter filho na atualidade. Mas o importante de tudo isso, desse movimento, é que as pessoas estão escolhendo cada vez mais a sua forma de viver.
E uma delas, escolher ter ou não ter filho, isso é essencial, porque esta escolha é uma escolha pessoal, porque o amor materno, ele não é natural, ele não é exclusivo da mulher. A gente tem que se libertar dessa ideia, daquele padrão ideal de mulher que a sociedade vem alimentando e alimentando e alimentando, que tem que seguir todos aqueles processos socialmente estabelecidos. Esse culto da mulher perfeita, isso é diabólico, segundo a historiadora e filósofa maravilhosa Elizabeth Badinter, que no século XX ela escreveu um livro sobre o mito da maternidade, que foi muito polêmico, onde ela vai colocando alguns aspectos bem interessantes da mulher que é mãe e da mulher que luta com medo de sentir sensações de não estar amando os filhos naquele momento. Claro, às vezes a gente percebe que as mães dão graças a Deus quando os filhos vão para a escola, porque às vezes as mães também precisam respirar. E isso é saudável, isso não tem nada de mal e não tem nada de acusações que não é uma boa mãe. Então, assim, ó, a gente sofre muito na nossa sociedade e a mãe sofre muito, porque ela tem que ser aquela mãe ideal, perfeita, e nós somos movimentos, nós somos contraditórias, e tá tudo bem, desde que você saiba disso, saiba que tu tem um filho, saiba do amor por ele. E o amor passa por todos esses processos. Não podemos esquecer que todo amor, seja ele maternal, fraternal, conjugal, ele é uma construção social. E ele vai se construindo aos poucos através da convivência. Ninguém nasce amando o filho como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. É um processo. Chega um ponto, com certeza, que ele se torna uma das coisas mais importantes da vida da mulher. Mas isso não acontece na hora que a criança nasce. Bem, gente, eu vou parando por aqui, parabenizando o ato de ser mãe, porque é uma tarefa linda, desafiadora, revolucionária. Convivo com muitas mães. Eu tive 2 abortos, eu não segurava o feto, né? Então, de certa forma, a gente também passou por esses processos que não são tão fáceis, né? Mas que aos poucos a gente vai resolvendo. E dizer para todas as mães que antes dela ser mãe, ela é mulher. Então, ó, um beijo, um cheiro, um lindo final de semana. Não deixa de curtir esse vídeo, mandar para as amigas, passar para todas as amigas que são mães, para dizer para ela, calma, não precisa se preocupar. Esse processo é assim e tá tudo bem. E assim que se constrói amor real, verdadeiro, sem idealizar e sem romantizar. Um beijo e um bom final de semana.